Olá, seja muito bem-vindo ao Mel. E o tema do nosso vídeo de hoje é por que minha bomba centrífuga não funciona direito? E o motivo desse tema é porque é um assunto bastante recorrente entre as solicitações e contatos que nós recebemos dos nossos clientes. Recebemos com frequência coisas do tipo: minha bomba não dá a vazão que eu quero, minha bomba não dá a pressão que eu preciso, a bomba não está tendo o desempenho esperado, e por aí vai, né? A bomba não funciona de jeito nenhum, e por aí vai, né? E muitas das vezes o problema não está na bomba, o problema está na maneira como ela é operada, está na questão relacionada à forma como ela foi instalada, entre outras coisas. Então nós vamos discorrer aqui, nos próximos minutos sobre os principais, tipos de problemas que pode acontecer, numa bomba centrífuga. Antes da gente começar a falar dos problemas, é importante a gente entender o princípio de funcionamento da bomba, porque ao entender o princípio de funcionamento da bomba, a gente já consegue descartar uma série de coisas. Muitas das vezes, a bomba está fazendo aquilo que ela tem que fazer mesmo, dentro das condições que ela está operando. E aí o pessoal pensa que é um problema. Não, pode ser que seja o normal, né? O normal é porque você está aplicando ela de uma maneira que não deveria ser, né? Então essa é a ideia. Qual é o princípio de funcionamento? Bom, primeiramente uma bomba centrífuga ela é uma máquina de fluxo. E toda máquina de fluxo ela tem como característica o aumento da velocidade ou a variação da velocidade, né? No caso da bomba, um aumento da velocidade à medida que ela passa pelo rotor. E isso acontece pelo efeito centrífugo. Daí a bomba ser chamada de bomba centrífuga. Então, no caso aqui, indicado pelas setas, o produto vem axialmente, né, ou seja, paralelo ao eixo do equipamento, né, se for uma bomba vertical, seria vertical essa entrada aqui. E aí, quando ele chega no rotor, ele vai fazer uma curva e vai entrar nesta região entre duas pás. Então, nesse exemplo aqui, onde eu coloquei a seta, depois tem aqui e assim por diante, então, né, vai acontecer ao redor de todo o diâmetro do rotor. Nesse exemplo aqui, o rotor ele vai girar no sentido anti-horário, né? Tem até uma setinha aqui na parte externa, né, mostrando esse sentido de rotação para facilitar o pessoal verificar se o sentido está adequado, né? E aí o que acontece? Com o giro do rotor, ele vai impor uma força centrífuga a esse produto que está entrando aqui no rotor e a velocidade então vai mudar. Lembrando que lá da física, né, do ensino médio, nós temos lá que a velocidade periférica é ômega r, ou seja, a velocidade angular vezes o raio. E o raio de entrada na pá é diferente, menor do que o raio de saída. E ômega está relacionada com a rotação. Então, se eu aumento o raio, automaticamente a minha velocidade está aumentando. Portanto, né, trata-se de uma bomba, de uma máquina de fluxo, né? Bom, até dentro desse quesito, quando eu tenho, além, né, dessa questão do efeito centrífugo, quando, né, a bomba, o produto sai do rotor, ele acaba freando, né, ele acaba sofrendo uma frenagem aqui na voluta, que é a carcaça da bomba, porque ela tem um formato de espiral, que é muito maior o espaço da voluta comparado com o espaço aqui que eu tenho do rotor. Com isso, o princípio de Bernoulli diz que quando eu mudo a pressão, eu mudo também a velocidade, só que de maneira oposta. Quando a velocidade aumenta, a pressão cai, e quando a pressão aumenta, a velocidade cai. Então, nós temos esse efeito de Bernoulli tanto na entrada do equipamento, quanto, né, do rotor, quanto na saída. Aqui na entrada, ele sofre uma aceleração, ou seja, a velocidade aumenta, consequentemente, a pressão cai. Como a pressão cai, a pressão que eu tenho aqui antes, né, da entrada da bomba acaba sendo maior do que é o que eu tenho na bomba. E o produto então começa a escoar aqui para dentro da bomba, né? Isso pode ser por efeito da pressão atmosférica ou em função da pressão de coluna de líquido. A gente vai falar disso daqui a pouquinho.
Aqui já na saída do rotor acontece o oposto. Eu saio com bastante velocidade, a velocidade cai e, consequentemente, a pressão aumenta de novo pelo princípio de Bernoulli. A gente não vai entrar em mais detalhes, mas é isso que ele diz, né? Quando a pressão aumenta, a velocidade cai. Quando a velocidade aumenta, a pressão cai, né? Quando a alteração de um acarreta na alteração do outro no sentido oposto. Um aumenta, o outro diminui. Bom, como eu estava dizendo, o rotor ele tem um sentido de rotação. Ele sempre vai ser no sentido oposto à pá, né? Quando eu falo oposto à curvatura da pá, né? Então, eh, eu tenho aqui, vamos imaginar essa pazinha aqui, eu tenho a curvatura externa e tenho a curvatura interna. Então, a rotação é sempre, o produto é sempre empurrado, digamos assim, pela curvatura externa dessa parte. Por isso que este rotor aqui, ele gira no sentido anti-horário, e é semelhante ao que está aqui, né? Só que está numa outra vista, olhando ele de frente. Então, aqui já está um possível problema que eu posso ter na minha bomba. Se eu fizer uma ligação errada, eu não vou dizer errada, mas uma ligação diferente lá no motor elétrico, né, das fases do motor trifásico, o rotor girar para o lado oposto. Nesse exemplo, o que que acontece, né? Ele vai girar, que o pessoal fala de campo cavando, né? Então, hidraulicamente, eu já vou ter um prejuízo muito grande, né, ao girar ao contrário, né? De imediato, então, se eu tenho um baixo desempenho, baixa pressão e baixa vazão, pode ser o sentido errado de rotação. Então, para consertar, é só trocar duas fases lá do motor, lá na ligação do motor, e eu já resolvo o problema. Como é que eu detecto se a rotação está no sentido oposto? Se for motor elétrico, você olha a ventoinha, né, atrás do motor e checa se ela está girando para o lado errado. Um problema aí sim mais sério, dependendo do modelo da bomba, né, do tipo de bomba centrífuga, ele tem formas construtivas diversas. Então pode acontecer ao girar ao contrário, da porca que faz a fixação do rotor, ela soltar. E aí quando ela solta, o rotor pode travar, e aí vai girar em falso o eixo, vai detonar a parte lá da rosca, ou, né, pode acontecer uma situação mais catastrófica do rotor sair quebrando tudo, né? Então, tem desde acontecer pouca coisa no sentido de só o desempenho danificar, ou você pode, às vezes, perder totalmente o equipamento, né? Uma outra situação que poderia inverter o sentido de rotação é a programação equivocada do inversor de frequência, né? Então, existe possibilidade de você inverter a rotação também no inversor de frequência, depende, obviamente, da programação, mas é também possível. Ainda falando um pouquinho do funcionamento, né, que influencia o rendimento da bomba, nós podemos falar que é a recirculação. O que seria a recirculação? É o produto que fica recirculando. Ao invés dele seguir o caminho dele para fora, né, da bomba, ele fica recirculando. Então, existe esse caso que acontece aqui na voluta, que está relacionada com a folga entre o rotor e esse ponto aqui, que alguns autores chamam de língua, ou, né, algumas pessoas chamam de cutwater, que vem do inglês, né, que seria corte da água, né, na tradução literal. E esse ponto aqui, então, é onde a gente mede a folga, porque como a caixa ela é espiral, a distância aqui do rotor vai aumentando. Então, aqui é o ponto mais crítico. Rotores menores vai ter uma recirculação maior pela carcaça. Então, é comum você ter o rendimento mais baixo para rotores menores. Então, basta você olhar a curva, né, das bombas e você vai perceber isso. É uma coisa normal, todas as bombas, independente do fabricante, inclusive as nossas, vai ter uma variação, vai perder rendimento por conta do diâmetro do rotor. Mas isso, uma vez escolhido o diâmetro do rotor, não tem muito o que fazer. Agora, o segundo tipo é uma recirculação da descarga para sucção, e depende da folga entre o rotor e a carcaça, né? Então, nós temos, se você for observar aqui o nosso projeto dessa bomba, a UND,
Nós temos aqui o rotor que ele vai ter uma folga bem justa aqui, né? Então, essa bomba aqui, mesmo não tendo, mesmo o rotor sendo semi-aberto, ela tem um bom rendimento porque a folga aqui é controlada, em função disso. Mas existem modelos de bombas que a gente trabalha com o anel de desgaste, que como o próprio nome fala, serve para desgastar. E à medida que ele desgasta, eu aumento a recirculação aqui da descarga para a sucção. Naquele outro tipo de bomba que a gente acabou de mostrar, também você pode ter desgastes aqui das pás, e esse desgaste das pás também vai afetar aqui a folga, e quanto maior a folga, maior a recirculação. Quanto maior a recirculação, menor é o rendimento. Então, se você começa a perder rendimento à medida que a bomba vai estar operando, já faz um tempo que ela está operando, uma das razões possíveis é o aumento dessa folga aqui entre o rotor e a carcaça, né? Tendo ou não o anel de desgaste. Então, isso é um fator importante que você pode analisar, né? Então, você pode ter desgaste também na tampa traseira aqui, e com isso também, né, prejudicar de alguma maneira. Uma outra situação importante é a curva característica, e ela mostra o comportamento da bomba. Às vezes acontece do pessoal, né, estar com uma bomba, por exemplo, aqui da curva 4, que é uma curva, um rotor de 9 polegadas, e, né, nesse exemplo aqui, digamos que a vazão seja 150 metros cúbicos por hora. Então eu subo, venho para a direita, eu vou ter o quê? Aqui 12 metros, é 2,5, então 12, 15, 17, mais ou menos 17 metros de coluna de líquido, que seria a pressão diferencial, em termos de carga de pressão, ou altura manométrica dessa bomba. Só que eu não preciso de 17, eu preciso de, sei lá, de 30. Então, ou seja, essa bomba número 4, com o rotor número 4 de 9 polegadas, nunca vai dar 40, né? Ou 30. Se eu preciso de 40, eu tenho que vir no mínimo para a curva vermelha. Para aí sim, para a curva vermelha, se eu quero 150 metros, metros cúbicos por hora, aí eu vou ter alguma coisa em torno de 40 metros aqui, e aí pode ser que essa bomba vai atender. Então, um dos erros também é o pessoal esquecer dessa questão do rotor, né, e tendo o rotor menor, o rendimento, né, e a vazão máxima e a altura manométrica máxima também vai mudar. Um ponto bastante importante é o que a gente chama de escorvamento. Escorvamento, ele é a ação, a atividade de tirar os gases, ar da tubulação. Então eu tenho o caso da bomba afogada, que é quando a bomba está abaixo do nível do reservatório de sucção, e eu tenho o caso da bomba não afogada, que ela está acima. A bomba afogada, ela é menos crítica nesse quesito, porque o próprio peso do fluido aqui já empurra o produto para dentro da bomba, né? Então, se mesmo que ela esteja totalmente vazia, ao abrir essa válvula aqui, o produto já vai ser empurrado aqui para dentro da bomba, né? Abrindo as válvulas aqui, eu já começo a ter um equilíbrio, digamos assim, né? Vai baixar um pouco o nível aqui, vai subir um pouco o nível dentro da tubulação. Já a bomba não afogada, isso não acontece. E a bomba centrífuga convencional, ela não tem a característica de succionar gases, ela não consegue tirar o gás da tubulação sozinha. Então, neste exemplo aqui, nós temos que encher a tubulação primeiro, digamos que aqui seja água, né? De água, para depois fazer o bombeamento, ligar a bomba. Se eu ligar a bomba sem fazer isso, com ar na tubulação, ela simplesmente não funciona. E além disso, você vai danificar a bomba, porque você tem as vedações aqui do eixo, que pode ser gacheta ou selo mecânico, e ambos vão ser danificados na partida a seco. Aqui embaixo eu tenho a representação de uma válvula de pé e crivo, que permite com que, ao desligar o equipamento, a água, o produto que está aqui na tubulação, não volte para o reservatório. O problema aqui da válvula de pé e crivo é que ela pode travar aberta por conta de materiais, né, produtos aqui contidos na água, que faz com que essa válvula permaneça aberta. Ao desligar a bomba, o produto volta, e aí quando você religa, você tem problemas porque
não tem ar na tubulação. Para isso, existem bombas que nós chamamos de bomba autoescorvantes, que é um modelo que nós trabalhamos, que nós não vamos entrar em maiores detalhes nesse vídeo, mas essa bomba aqui, ela tem a capacidade, mesmo estando não afogada, de fazer o escorvamento. Mas como eu disse, ela tem um funcionamento um pouquinho diferente aqui. A gente vai falar disso em outro momento. Quais são outros motivos pelos quais a bomba pode deixar de funcionar? Existem os motivos elétricos, bem besta, mas existe, né? Fio solto. Por algum motivo o fio solta lá, não foi apertado direito, e aí não dá contato. Sensores com defeitos, né? Então você tem equipamentos que possuem sensores elétricos de nível, de pressão, e aí eles podem estar danificados na condição aberta, e aí não passa, né? Não passa a corrente que precisava. Inversor de frequência mal configurado, né? Embora o inversor de frequência seja um equipamento muito bom, ele é frequentemente mal programado, né? Então mal configurado, isso vai dar comportamento equivocado da bomba também. Problemas hidrodinâmicos, né? Mudança na altura geométrica de elevação. O que seria isso? A altura geométrica de elevação é da onde o produto vai sair para onde ele vai. Nesse exemplo aqui, que está em inglês, né? Static Suction Lift, ou aqui melhor, né? O Total Static Head, que seria a altura total estática, aqui, que é se fosse fazer a tradução para o inglês, né? Então é da onde sai para onde vai, né? Então, se eu comprei o equipamento para uma determinada altura, 40 metros, por exemplo, e de repente, porque o poço desceu de nível, aí esses 40 metros virou 50, eu vou ter uma mudança no comportamento da bomba. Se essa variação for muito grande, pode ser que essa bomba tenha problemas mais sérios, né, na hora, durante o seu funcionamento. Trabalhar com viscosidade mais alta do que foi comprado. Então não é também raro, o pessoal fala, é bomba com água. Quando vai ver, não é água, é óleo, né? E aí o comportamento do óleo em termos de viscosidade é diferente da água, vai puxar mais potência, vai roubar mais energia, vai afetar a curva característica da bomba, que a gente vai falar isso num outro vídeo. E aí você vai reclamar que a bomba não está funcionando, mas não é você que está errando ou errou, né, de não ter informado o fluido certo na hora de comprar a bomba, né? O controle de vazão por válvulas na linha de sucção. É comum o pessoal tentar controlar a vazão pela válvula que existe na sucção. E aí, quando você faz isso, você aumenta demais a perda de carga e a bomba começa a trabalhar cavitando. E isso vai trazer outros problemas mais sérios, que a gente também vai falar isso num outro momento. Existem problemas mecânicos, procedimento equivocado de partida ou de parada. Por exemplo, uma bomba muito grande, você nunca deve partir ela as válvulas totalmente abertas. Você deve abrir totalmente a válvula da sucção, mas a válvula de descarga ela deve estar no máximo na metade de abertura. É, Se você partir de uma vez, você tem um deslocamento muito grande de massa, e isso vai gerar golpe de ariete no equipamento, e é um problema. Semelhantemente, também acontece na parada do equipamento. Por isso que a software starts também tem controle de desligamento. E aí você, ao invés de desligar de uma vez, você desliga mais lentamente, né, o que é bom para o equipamento de um modo geral. Quando não se faz o alinhamento ou balanceamento adequado, né, o equipamento vai trabalhar fora do padrão que nós recomendamos nos nossos manuais, e aí com isso o equipamento vai quebrar mais cedo também. Desgaste dos componentes, como eu disse, né, rotor pode desgastar, né, roçar na tampa, a própria tampa ao ser roçada pelo rotor, os anéis de desgaste ou placa de desgaste, enfim, eu posso ter outros problemas que podem trazer mau funcionamento ao meu equipamento. E para mais informações sobre os nossos produtos e soluções técnicas, acesse o nosso site www.omel.com.br e para contato comercial ou suporte técnico, envie um e-mail para contato@omel.com.br ou entre em contato pelos telefones 11 24 13 5400 ou 11 24 12 3200 ou pelo WhatsApp 11 9 71 74 79 90. Nós teremos o maior prazer em lhe atender e lhe ajudar. E nós vamos ficando por aqui.
Um abraço e até a próxima oportunidade.